Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 35 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é a famosa regra de L'Hopital. Você já ouviu falar nela? Basicamente, você usa derivadas para resolver limites. Isso é um pouco estranho, porque toda derivada é um limite. Então, como que a gente vai usar a derivada para resolver o limite? É um pouco complicado. Isso é um paradoxo. Tá? Mas, na live de hoje, a gente vai resolver esses três limites aqui. Ó. O limite número 1, número 2 e número 3, usando a regra de L'Hopital. E vocês vão perceber que, usando essa regra, é muito mais simples, né, do que ficar fatorando. Todos esses limites aqui, se você substituir, vai dar 0 sobre 0. Então, é possível resolver esses limites usando álgebra, né, usando manipulação. Mas se você aplicar a regra de L'Hopital, fica mais simples, fica bem mais prático, tá? E pode ficar tranquilo que eu não vou entrar nesse paradoxo de limite, derivada, não. A gente só vai aplicar a regra de L'Hopital. Antes eu preciso fazer uma breve revisão. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber o que é a regra de L'Hopital. Primeiro, além de saber o que é, você tem que saber quando você pode usar. Você pode usar a regra de L'Hopital quando você substitui e a resposta é uma divisão indeterminada. Ou seja, infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Se você substituir e o resultado for uma divisão indeterminada, você pode aplicar a regra de L'Hopital. Se não for uma divisão indeterminada, você não pode usar a regra. É simples assim. Então, se você substituir um número, não pode usar a regra de L'Hopital. Se você substituir do infinito sobre 0, também não pode. Muito cuidado com esse detalhe, tá? E o que é a regra de L'Hopital? Você vai simplesmente derivar a função de cima, derivar a função de baixo e calcular um novo limite. Normalmente, esse novo limite é mais fácil que o anterior. Mas, se por acaso esse novo limite der uma divisão indeterminada de novo, o que você faz? Deriva mais uma vez. É muito comum você ter que aplicar a regra de L'Hopital mais de uma vez. Então, você poderia fazer a derivada segunda e resolver um novo limite. E assim por diante. Isso aqui entra num looping, né? Você pode fazer isso aqui várias vezes. Se precisar, você vem aqui e faz a regra de L'Hopital pela terceira vez. Você calcula a derivada terceira, em cima e embaixo, resolve um novo limite. Você vai fazendo isso até chegar no limite que é mais simples de resolver. Agora, cuidado, porque a regra de L'Hopital ela não resolve qualquer limite. Por quê? Por exemplo, se você pegar x ao cubo e derivar, fica 3x ao quadrado. Você deriva 6x. Deriva, dá 6. Deriva, dá 0. Então, se você usar esse raciocínio aqui, vai chegar uma hora, né, que o resultado vai ficar mais simples. Mas imagina que você tem x a menos 3. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que tomar cuidado. Porque não é sempre que você pode usar a regra de L'Hopital. Se aparecer algo desse tipo aqui, usa a regra de L'Hopital. Fica menos 3x a menos 4, deriva. Fica 12x a menos 5, deriva. Menos 60x a menos 6, deriva. Dá 360x a menos 7, e assim por diante. Perceba que isso aqui vai sempre ficando mais difícil. Então, a técnica de L'Hopital consiste em fazer várias derivações. Mas, nem sempre as derivadas vão chegar no resultado mais simples que o anterior. Cuidado com isso, tá? O que não é a regra de L'Hopital? Olha, eu já vi vários alunos que não conseguiram passar em cálculo de primeira porque eles cometeram esse erro aqui, ó. Vou deixar isso bem claro. A regra de L'Hopital você só pode usar se for divisão indeterminada, ou seja, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Agora, se não for uma divisão indeterminada, você não usa a regra de L'Hopital. Tem outras formas de resolver. O grande problema
é que muitos alunos, em vez de derivar o de cima e colocar a resposta aqui, derivar o de baixo e colocar a resposta aqui embaixo, muito aluno comete um grande erro. Em vez de derivar o de cima e derivar o de baixo, muito aluno usa a regra do quociente. Deriva a fração inteira. Esse é um erro muito comum e quem está me assistindo aqui, quem é meu aluno, nunca mais vai errar. Hein? Eu quero fazer vocês passar em cálculo de primeira. Não usa a regra do quociente quando você aplicar a regra de L'Hopital. Então, se você fizer isso aqui, ó, limite quando x tende a A. Aí você usa a regra do quociente, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, menos derivada do segundo vezes o primeiro, dividido pelo de baixo ao quadrado. Isso aqui não é a regra de L'Hopital. Tá? Vou colocar um diferente aqui em destaque. A regra de L'Hopital, você deriva o de cima, põe a resposta. Deriva o de baixo, põe a resposta. Não é a derivada da fração toda. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Quais tipos existem? Existem 4 tipos de limite que você consegue resolver com a regra de L'Hopital. O primeiro é o mais simples. É quando você substitui e chega numa divisão indeterminada. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Eu separei 3 limites do tipo 1. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você não estourar os padrões de exercício. Eu sempre foco num padrão para a aula, para a live poder render muito. Se cada hora eu fizer um exercício diferente, é difícil fixar a matéria. Então eu recomendo você pegar cada um desses tipos aqui e fazer de 10 a 15 exercícios de cada um. O segundo tipo é quando nós temos uma divisão, uma diferença indeterminada. A diferença indeterminada, ela também pode ser escrita como um número sobre zero menos um número sobre zero. Porque o número sobre zero vai para infinito, né? Você pode usar a regra de L'Hopital aqui? Não. Você não pode. Você só pode usar na divisão indeterminada. Mas, sempre que aparece uma diferença indeterminada, a gente consegue transformar numa divisão indeterminada e depois aplicar a regra de L'Hopital. Esse seria o caso 2. O caso 3 é quando nós temos um produto indeterminado. Se você substituir e der infinito vezes zero, isso aqui não é zero, não é infinito, a gente não sabe o que vai acontecer. Se você chegar nesse limite aqui e falar que a resposta é zero, porque todo número vezes zero dá zero, né? Infinito vezes zero, você tem que tomar cuidado, porque isso aqui não é zero, é algo próximo de zero. Então, se você multiplicar algo muito grande por algo muito pequeno, o resultado pode ser qualquer coisa. Muito cuidado com isso, tá? Sempre que houver um produto indeterminado, você pode usar L'Hopital? Não pode usar L'Hopital. Se você quiser passar em cálculo de primeira, cuidado. Se aparecer alguma dessas indeterminações, dá vontade de colocar zero, não dá? Infinito menos infinito, dá vontade de falar que é zero. Zero dividido por zero, dá vontade de falar que é zero também. Sempre que cair em uma dessas indeterminações, você não pode resolver diretamente com substituição. Fica essa dica aí. Hein? Se aparecer um produto determinado, você pode usar L'Hopital? Não pode usar L'Hopital. Você só pode usar L'Hopital numa divisão indeterminada. Só que o que a gente faz? Pega esse produto aqui, transforma numa divisão e depois aplica a regra de L'Hopital. Sacou? Esse é o caso 3. E por último, existe ainda o caso 4, em que você tem uma potência indeterminada. Se aparecer 1 elevado a infinito, dá vontade de colocar 1. Mas se você colocar 1, você não vai passar em cálculo de primeira. Isso é uma potência indeterminada. O resultado pode ser qualquer coisa. 0 elevado a zero e infinito elevado a zero. Essas são as famosas potências indeterminadas. Cada uma delas você consegue transformar num produto indeterminado e a partir do produto indeterminado você transforma numa divisão indeterminada e depois aplica a regra de L'Hopital. Então esse aqui é o caso mais trabalhoso. Tá? O foco da live de hoje vai ser no caso 1. Eu separei 3 exemplos do caso 1. Se vocês quiserem que eu faça mais exercícios dos outros casos, põe aqui nos comentários, beleza?
Regra de derivação. Eu preciso fazer uma revisão aqui com vocês. Bom, para você aplicar a regra de L'Hopital, você tem que derivar o de cima e derivar o de baixo. Então, a gente tem que saber um pouquinho de derivadas, né? Vou passar algumas regras aqui. Só quero deixar bem claro que existem mais de 30 regras de derivação. Eu vou focar só nessas 3, porque elas vão ser o suficiente para a gente fazer os limites que eu separei na live de hoje. Mas, numa outra live, eu posso explicar as outras regras. Derivada de um número é sempre zero. Ou seja, qual é a derivada de 100? Zero. Qual é a derivada de 1070? Zero. Qual é a derivada de π? Também é zero. Se tiver um número sozinho, a derivada dele sempre é zero. As regras de derivação são fáceis, porque se você souber, você não precisa fazer conta. Entendeu? Às vezes o aluno não sabe muito de cálculo, não sabe, tipo assim, vamos supor que apareça, sei lá, seno de 2. Eu nem sei trigonometria, mas qual que é a derivada do seno de 2? Se não tem x, é número. Derivada do seno de 2 é zero. Tá vendo? Essas regras são importantes. E é muito comum essa pegadinha. Porque a derivada do seno de x é cosseno de x. Né? Se fosse seno de x, a resposta seria cosseno de x. Só que, se aparece seno de 2, aí a resposta não é cosseno de 2, é zero. Você tem que saber quando não é zero e quando é uma função. Ou, melhor, você tem que saber diferenciar um número de uma função. Se tem x, é uma função. Se não tem x, é um número. Uma outra pegadinha. A derivada de e elevado a 4 dá quanto? Zero. Por quê? Não tem x. Muito aluno erra isso aqui e não passa em cálculo de primeira porque fala que a derivada de e elevado a 4 é igual a e elevado a 4. Derivado do seno de 2 é o cosseno de 2. Isso é um erro clássico. Por que eles erram isso? Porque a derivada do seno de x é cosseno de x. Derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Mas, se a função não tiver x, é um número. E não importa qual é esse número. Você não tem que saber trigonometria, função exponencial. Você só tem que saber que isso é um número. E a derivada de um número qualquer vai dar sempre zero. Eu acho que eu expliquei com muita clareza, né, essa primeira regra. Bora para a segunda? A segunda regra de derivação, ela também é extremamente importante. E muito aluno erra, porque confunde a regra 2 com a regra 1. A regra 2 é quando você tem um número multiplicando uma função de x. Então, por exemplo, se você tem 2 vezes e elevado a x, a derivada disso não é zero. Porque 2 vezes e elevado a x não é um número. O número 2. O número é 2. E elevado a x é uma função. Esse tipo de exercício, você tira o 2 e deriva a função que seria o e elevado a x. Entendeu? Não vai dar zero nesse caso. Isso também pode ser aplicado a cosseno. Por exemplo, eu tenho 10 vezes o cosseno de x. Muito aluno pensa que a derivada disso aqui é zero. Se você falar que isso aqui é zero só porque apareceu um número, você não vai passar em cálculo de primeira. Então, muito cuidado com essa regra. Se tiver um número multiplicando uma função, a derivada não é zero. O número continua multiplicando a derivada da função, que nesse caso é cosseno de x. Aí como que deriva o cosseno? Isso aí eu vou... só tem que decorar várias regras de derivação. O que eu quero deixar claro nessa parte é que se tiver um número multiplicando a função, você tira o número e deriva essa função. Não confunda a regra 1 com a regra 2. E por último, eu vou passar a famosa regrinha do expoente. Se você tiver x elevado a um número, baixa esse expoente e multiplica x elevado a expoente menos 1. Ou seja, derivada de x elevado a 10 é 10x elevado a 9. Derivada de x elevado a 23 fica 23x elevado a 22. Derivada de 58 fica 58x
elevado a 57. Entendeu? Isso aqui, deixa eu colocar a notação de derivada. Derivada de x elevado a um expoente, baixa o expoente, faz o expoente a menos 1. Só isso. Fechou. Agora, muito aluno confunde com isso aqui, ó. Se você quer passar em cálculo de primeira, cuidado com esse erro, porque ele é clássico. Muito aluno aplica a regra do expoente aqui e não consegue passar em cálculo de primeira. Vai tirar 0 na prova se fizer um trem desse. Tem que saber olhar a fórmula. Isso aqui é x elevado a um número. Aqui é um número elevado a x. É outra regra. Eu não vou nem passar aqui. Tá? Mas isso aqui está errado. Isso aqui, ó, é diferente de x elevado a 10. X elevado a 10 fica 10x elevado a 9. Isso aqui, ó, tá errado. Beleza. Agora, eu vou resolver com vocês 2 exemplos. Quando você tem derivada de uma soma, basta você derivar cada um dos termos separadamente. Então, eu posso pegar, eu quero derivar x ao cubo mais 7x2 mais 5x. Eu vou derivar o x ao cubo, depois eu derivo 7x2, depois eu derivo 5x. Você pode fazer separado. Agora, eu vou tirar as constantes, o 7 e o 5. Então, esse aplicativo é bom demais, né? Eu consigo duplicar a linha de cima, aí a aula rende muito mais. Eu não preciso ficar escrevendo a linha toda de novo. Esse aplicativo é muito bom. A aula rende o dobro do que uma aula presencial. Então, e fica mais didático, né? Você consegue ver a montagem da linha. Vamos continuar. Qual é a derivada de 7x ao quadrado? Não é 0. O 7 continua e eu vou derivar a função que é x ao quadrado. Qual é a derivada de 5x? O 5 continua e eu vou derivar o x. Agora é só aplicar a regra do expoente, né? Aqui, quando não tem nada, o expoente é 1. Então vai ficar 3x2, o 7 mantém, 2x elevado a 1, o 5 mantém, aí fica 1x elevado a 0. 3x2, 7 vezes 2 dá 14x, 5 vezes 1, x elevado a 0 dá 1. Né? Essa seria a resposta. Agora, muita gente já sai daqui e chega aqui de cabeça. Quem estiver no início, aí eu recomendo fazer passo a passo, do jeito que eu fiz aqui. Mas aos poucos você vai fazendo isso com mais velocidade, tá? Por exemplo, nessa segunda questão aqui, vou tentar fazer ela mais rápido. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que pegar velocidade também. E para pegar velocidade, você tem que treinar exercícios repetitivos, né? Segue o mesmo padrão. Então, primeira questão aqui, ó. Derivada de x ao quadrado. Como que eu derivo x ao quadrado? 2x. O menos continua. Qual é a derivada de 4x? O 4 continua, derivada de x é 1. Mais, qual é a derivada de 4? É 0, porque o número está sozinho. Então, a resposta é 2x menos 4. Então, assim, eu fiz esse exercício aqui com várias linhas. Mas, na verdade, dá para fazer de cabeça. Isso é só para quem está iniciando. Aos poucos você vai pegando velocidade, né? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber o cálculo 1 todo. Porque se você chegar lá no cálculo 2 com dificuldade na regra do expoente, é missão impossível. Lá no cálculo 2 vai aparecer derivada com várias variáveis. Então você vai ter tipo assim, ó, x ao quadrado y mais xyz elevado a w, e você tem que derivar isso. Tá entendendo? A matéria é acumulativa, não é à toa que o cálculo 2 vem depois do cálculo 1. E se você não passar no cálculo 1, você não consegue pegar o cálculo 2 e vai atrasar o seu curso todo. Então tem que fazer o cálculo 1 da melhor forma possível. Não só para passar, mas para você já chegar no cálculo 2 mais preparado. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Eu recebo muitas vezes essa dificuldade aqui, ó. Eu tenho uma base fraca em matemática. Eu não vou conseguir aprender cálculo porque eu sempre tive uma nota baixa em matemática. Isso aqui, galera, não é bem assim. Primeiro porque você não precisa saber a matemática básica toda. Não precisa saber tudo. Você tem que saber o que tem mais chance de cair nessa prova. Então, por exemplo,
Fatoração. Fatoração é uma matéria de matemática básica, não é? Fatoração, por exemplo, você vai fatorar o 100. Aí você vai lá, divide por fatores primos, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. A forma fatorada é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Enfim, eu adoro fazer essas coisas. Mas você precisa disso aqui para o cálculo? Não. Eu nunca usei fatoração de números naturais no cálculo. Então, a grande sacada é, você não tem que saber tudo. Você tem que saber só um pedacinho da matemática básica para você compreender a matéria de cálculo. Entendeu? Você tem que saber o que é mais importante para o cálculo é a matéria de funções. Porque tudo que a gente trabalha aqui é limite derivado integral. A gente trabalha com limite derivado integral de funções. Então, se você tiver uma boa noção de funções, você já está com uma base ótima. Tá bom? Muito aluno tenta passar em cálculo de primeira, chega na aula do professor e não entende nada. Aí lembra que tem uma base fraca em matemática e começa a revisar a matemática inteira. Começa a revisar fatoração, radiciação, potenciação. Tem um monte de coisa de matemática básica que você não vai precisar aqui. Então a gente tem que otimizar os estudos, galera. Afinal, não é só cálculo que tem, né? Tem outras matérias. Normalmente você pega mais, além do cálculo 1, tem mais 4 matérias na faculdade. Tem que arrumar um jeito de otimizar isso. Bora começar. Resolva esse limite usando a regra de L'Hopital. Você tem que ler o enunciado. Porque tem outras formas de resolver esse limite aqui. Você pode fazer com divisão de polinômios. Você pode usar a fórmula de Bhaskara de fatorar esses trinômios aí. Só que está pedindo para resolver usando a regra de L'Hopital. Então, respeite o enunciado, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é substituir o valor de x por 2. Porque você só pode usar a regra de L'Hopital se for uma divisão indeterminada. Se você substituir e a resposta der, sei lá, 3 sobre 2, isso não é 0 sobre 0. Então, você não vai usar a regra de L'Hopital. Muita gente já pega o limite e começa a aplicar a regra sem verificar a condição de existência. E não passa em cálculo de primeira. Toma cuidado, tem que ler o enunciado. Está mandando usar a regra de L'Hopital. Então, qual que é a condição de existência da regra de L'Hopital? Tem que ser uma divisão indeterminada. Será que vai ser uma divisão indeterminada? Você tem que conferir. Tá? Vamos lá. Não fique esperando. Só porque ele pediu L'Hopital, já vai ser divisão indeterminada. Lógico que não, gente. É muito comum cair pegadinhas na prova, tá? Então, substitui. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 dá 8, mais 4. Então, em cima deu 0. 2 ao quadrado é 4. O x vai virar 2 menos 2. Então, deu 0 sobre 0. Podemos usar a regra de L'Hopital. Como que funciona a regra de L'Hopital, galera? Deriva em cima e deriva embaixo, né? Então, vai ficar derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 4x é menos 4. E derivada de 4 é 0. A gente fez exatamente esse exercício aqui naquela revisão de derivadas. Ó. Foi exatamente esse polinômio, né? Embaixo, derivada de x ao quadrado, 2x, derivada de x é 1 e derivada de 2 é 0. Vou colocar o 0 aqui só para vocês entenderem. Agora eu tenho um novo limite. Substitui o x por 2. 2 vezes 2, em cima vai dar 2 vezes 2, 4. Menos 4, mais 0. Embaixo, 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4, menos 1, mais 0. Em cima vai dar 0 e embaixo vai dar 3. Quanto que é 0 dividido por 3? Não é uma divisão indeterminada, né, gente? Todo número, 0 dividido por um número que não é 0, isso aí é exatamente 0, não é indeterminado. Muito aluno tem dúvida quando aparece isso aqui e começa a tentar manipular, ou então usar o L'Hopital de novo. Você pode usar o L'Hopital de novo aqui? Não, porque não deu 0 sobre 0. Tem exercício que às vezes você usa a regra do L'Hopital, aí dá 0 sobre 0 de novo, você tem que usar o L'Hopital mais uma vez. Nesse caso aqui não precisou, a resposta é simplesmente 0. Para você passar em cálculo de primeira, é importante essa regra aqui. 0 dividido por 0 é indeterminado. Um número dividido por 0, isso aqui vai tender a mais ou menos infinito.
Agora, 0 dividido por um número, isso aqui vai dar sempre 0. Anota isso aí, que isso vai fazer muita diferença. Se você já chegar lá na aula de limites sabendo essas 3 identidades, você já vai estar na frente de muita gente. Esses são os erros clássicos. Próxima questão. Use a regra de L'Hopital nesse exercício. Primeiro passo, substituir. Como é 0, fica fácil, né? Vai dar 0 mais 0 em cima, 0 mais 0 mais 0 embaixo. Essa aqui foi fácil, a substituição. Como deu 0 sobre 0, eu posso usar a regra de L'Hopital. Sempre verifica. Eu já conheço vários alunos que não passaram em cálculo de primeira porque pegaram a questão e já começaram a aplicar regras sem lembrar da condição de existência. É muito comum aparecer pegadinhas nas provas, tá? Tem que seguir esse passo a passo. Passo 1. Confere se é uma divisão indeterminada. Ou seja, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. O passo 2 é aplicar a regra de L'Hopital. Então vamos lá. O numerador, se eu derivar, vai ficar derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 6x é igual a 6. E no denominador, quadrivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de 7x2 é 14x. E a derivada de 5x é 5. Agora substitui o x por 0. Então, 2 é 0, 3 é 0, 14 é 0. Vai sobrar 0 mais 6 em cima. 0 mais 0 mais 5 embaixo. A resposta, 6 quintos. Tá vendo? A gente resolveu o limite, não precisa usar o L'Hopital de novo. A resposta desse limite, depois que você aplica o L'Hopital, é 6 quintos. E vai ser a resposta do limite original. Entendeu? Você pode resolver exercício também colocando um x em evidência. Tem várias formas de resolver. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber outras formas de resolver o mesmo exercício. Tá? Aqui, nesse enunciado, não tem essa opção, não. Ele está mandando usar a regra de L'Hopital. Mas eu conheço mais de 3 formas diferentes de resolver esse exercício. A regra de L'Hopital é a mais fácil. Mas tem exercício que ele coloca assim, ó, resolva o limite sem usar a regra de L'Hopital. E aí, como é que você faz? Cuidado com isso, tá? Última questão. Resolva o limite usando a regra de L'Hopital. Substitui o x por menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado. Lembra de pôr parênteses, porque o menos também está elevado a 2. Então isso aqui fica 1 menos 1, que é igual a 0. Muita gente esquece de pôr parênteses. Aqui a mesma coisa. Fica menos 1 ao quadrado, mais 4 com menos 1, mais 3. Quando tem número negativo, tem que colocar parênteses. Já vi muito aluno que foi mal na prova de cálculo, não conseguiu passar em cálculo de primeira, porque esqueceu de pôr parênteses. Se você coloca menos 1 ao quadrado, isso aqui é menos 1. Tem que pôr parênteses. O menos 1, o menos, sinal negativo, também está ao quadrado, tá? Então, menos 1 ao quadrado fica 1. 4 com menos 1 fica menos 4. Mais 3. 1 menos 4 dá menos 3, mais 3 dá 0. Então, é um limite do tipo 0 sobre 0, certo? Portanto, é uma divisão determinada. Podemos aplicar a regra de L'Hopital. Agora é só derivar o de cima e derivar o de baixo. A derivada do de cima é 2x menos 0. Derivado de baixo é 2x mais 4 mais 0. Substitui o x por menos 1. Vai ficar 2 com menos 1. E embaixo 2 com menos 1 mais 4. Então em cima fica menos 2. Embaixo, menos 2 mais 4. Então vai dar menos 2 sobre 2 positivo, né? Que é igual a menos 1. A resposta é menos 1. Não precisou aplicar o L'Hopital de novo. Beleza? Cuidado, porque para você passar em cálculo de primeira, é muito comum cair no enunciado assim, ó. Não use a regra de L'Hopital. Aí você tem que saber como que resolve esse tipo de exercício usando divisão de polinômios, manipulação algébrica, que é um outro tipo de exercício. Vale a pena resolver esses 3 limites aqui usando manipulação algébrica também. Se vocês quiserem que eu faça isso, põe aqui nos comentários. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu? Essa live 35 foi muito boa.
eu fiz uma revisão com vocês do que é a regra de L'Hopital, que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital várias vezes, né? Aí vira derivada primeira, segunda, terceira, quarta, e você sempre só aplica o L'Hopital em divisões indeterminadas. O que não é a regra de L'Hopital é um erro comum. Você não pode usar a regra do quociente, você deriva de cima e deriva de baixo. É uma pegadinha clássica. Existem 4 tipos, né? Divisão, diferença, produto e potência indeterminada. Todas elas a gente pode manipular e depois aplicar a regra de L'Hopital. Regra de derivação, a gente viu 3 regrinhas. Derivada de um número é zero. Se tem um número multiplicando, ele sai da derivada. E a famosa regra do expoente. E aí eu passei uma dica de estudo também, né? Esse pessoal aí que tem base fraca em matemática, eu passei uma boa dica de estudo para vocês. E a gente resolveu, né? 3 limites aplicando a regra de L'Hopital. Essa live foi muito boa. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Só toma cuidado com um pequeno detalhe. Se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live aqui não é o suficiente. Porque tem várias outras matérias que podem cair. Coloquei alguns exemplos aqui, ó. Isso aqui vai ficar raiz de infinito, raiz enésima de infinito sobre infinito. Isso aqui é infinito elevado a 1 sobre infinito, que é igual a infinito elevado a 0. E isso aqui é uma potência indeterminada. Tem como aplicar a regra de L'Hopital aqui também, depois de fazer algumas manipulações. Só que como que faz isso? Isso já é matéria para outra live. E essa questão aqui, galera, é clássica nas provas. Sério. Sempre que o professor passa a regra de L'Hopital, e normalmente esse aqui é o primeiro exercício, é o exercício que os professores colocam no quadro para começar a explicar a matéria. Seno de x elevado a x, tangente de x elevado a cosseno, tem essa aqui também, ó, 2x mais 3, 2x mais 5 elevado a 2x mais 1. Então, assim, tem vários outros limites que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Beleza? Eu não estudo essa live, porque se eu falo de tudo, a aula fica muito difícil e ninguém entende nada. Eu sempre gosto de fixar num tema específico. Então, se você quiser que eu fale sobre algum desses limites, ou então algum tema que eu expliquei nessa aula, ou então alguma lista de exercícios que está travando você, põe aqui nos comentários porque eu vou te ajudar. Muito obrigado por me assistir até aqui. Valeu!